Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura do livro Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associada à Vida Cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos já no capítulo 5, que hoje vai falar sobre mistério, e diz o seguinte: o homem tem um apetite insaciável pelo mistério. O suspense tempera sua leitura e sua imaginação. O cristão, porém, acha-se intensamente absorvido no mistério distinto de todos os demais. Ele começa com uma promessa de grandes riquezas. Você gostaria de saber que é herdeiro de um tesouro tão vasto, tão incompreensível, que foi chamado de insondável? Pois isso é real se você estiver em Cristo. Efésios 3:8. O que foi antes mistério revelou-se agora. Efésios 3:3. Paulo fala nessa sessão sobre o seu grande privilégio de anunciar as boas novas aos herdeiros em potencial. Paulo descobriu como também acontecerá conosco se fizermos parte dele, que as notícias de um mistério revelado se espalham depressa. Paulo escreve com segurança que os gentios tinham agora descoberto o segredo revelado das riquezas em Cristo. Ele também partilha com seus leitores um compromisso a uma grande causa que lhe é cara. O apóstolo declara sua alegria em proclamar os planos de grande alcance de Deus para todos os homens. Sendo assim, embora na prisão, ele lhes pede para refletirem sobre a glória de tal mistério. Efésios 3:13. Subtítulo: A Grande Causa. Efésios 3, 1 e 2. Por esta causa. Alguma grande causa deve estar sempre no centro da vida de cada um de nós, por causa de tudo que foi dito, pelo fato de Deus ter agido em Cristo a fim de reconciliar as pessoas, por ele ter colocado esses indivíduos reconciliados em um corpo, por ter estendido a graça a todos os que estavam mortos no pecado, porque o grande fundamento foi para sempre estabelecido e os homens e mulheres podem ser edificados no templo espiritual de Deus. Esta é uma grande causa e mistério. O que é o homem sem uma grande causa, uma grande aventura? Deus não os convida para decifrar monótonas charadas espirituais. Ele os chama para uma grande causa, para queimarem brilhantemente nos ventos do tempo como faróis radiantes da graça em ação. Como é herege fazer do cristianismo um aborrecimento. Mesmo prisioneiro, Paulo podia apostar para a grande causa de sua vida. Ela significava que a graça estava em operação. A graça é a grande causa. Paulo esperava que os gentios saibam a resposta apropriada para ela. Falar sobre a graça é uma responsabilidade. A palavra traduzido como dispensação ou mordomia, oikonomia, fala da responsabilidade. Efésios 3:2. Algo, algo maior que a pessoa a quem foi confiado. O indivíduo é chamado para agir com responsabilidade em relação a ele, administrando em benefício do proprietário. 1 Coríntios 9:17. Paulo diz em 1 Timóteo 1:11 que ele foi encarregado do evangelho da glória de Deus bendito. Esta ideia transmite o tremendo conceito de ter a confiança de Deus. Somos dignos de confiança? Deus pensa que sim. A sua graça nos chama
a um relacionamento nesse sentido. Como seria desleal não responder à confiança divina? Certo homem, sentado à mesa durante um banquete, apresentou-se ao seu vizinho que aconteceu ser o presidente de um banco local. Abre aspas. Ó, disse o primeiro homem. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Conheço o senhor X que trabalha em seu banco. Estou certo de que se trata de um empregado experimentado e digno de confiança. Fecha aspas. O presidente do banco deu-lhe uma resposta curta. Abre aspas. Tivemos confiança nele e será julgado quando o apanharmos. Fecha aspas. Devemos mostrar-nos digno da confiança em nós depositada. O que foi confiado a Paulo? Algumas visões esotéricas tão complicadas que só podia ser sentida e não partilhadas? De forma alguma. Foi-lhe confiado um glorioso ministério que informaria aos gentios desprezados a respeito do plano gracioso de Deus para eles. É estranho que justamente esse homem que colocara tanto orgulho em sua raça, suas realizações, sua nobreza, fosse o instrumento escolhido para anunciar a misericórdia de Deus aos rejeitados. A compreensão humilde de que todos os homens, judeus e gentios, necessitavam da graça perdoadora de Deus, fez maravilhas em relação à atitude de Paulo. Ela pode fazer o mesmo por nós. Subtítulo: Conhecendo o Mistério, Efésios 3, 3 e 4. Existe um mistério em tudo isso. Qual o significado? O mistério é este: Deus agiu a fim de aceitar todos os homens que quiserem conhecê-lo. O Evangelho é uma informação divina e não humana. O uso da palavra, entre aspas, mysterium, entre parênteses, feito por Paulo, não deve levar-nos a pensar em nada complicado, pois mistério aqui, em Efésios 3:3, significa um segredo aberto, um grande fato oculto agora revelado aos que desejarem aprender. Este mistério não é uma percepção exclusiva, obscura para uma elite de sábios. Trata-se da grande percepção de Deus, e a ela devemos responder. A salvação não é obtida aprendendo alguns fragmentos difíceis de informação, mas dependendo daquele a quem Deus fez a revelação. A revelação ou desvendar da sua vontade beneficia aos que precisam ser salvos de seus pecados. Ela não é subjetiva. O cristianismo não é uma excursão onde se ganha experiência, mas dependência de Deus. A revelação não é um resultado dos golpes mentais do homem sobre os portões do céu, mas sim a palavra de Deus que dá a vida. A revelação é a informação dada por Deus sobre Cristo. O que podemos acrescentar a isso? O que poderia ter mais significado que isso? Esses atos de nosso Senhor são a base de toda pregação apostólica. Os apóstolos não pregavam as suas próprias experiências, mas a palavra viva de Deus, que é a única com poder real para salvar. Os leitores de Paulo também podem compreender o discernimento apostólico. Efésios 3:4. A revelação pode ser entendida racionalmente. Esta mensagem exige percepção e não emoção. A emoção vem quando somos intelectualmente vencidos pela magnitude da graça de Deus. Nos sentiremos felizes por sabermos que fomos perdoados e respondemos com fé ao Evangelho. O Evangelho, a mensagem de Deus,
faz sentido. A visão bíblica do homem é enfatizada aqui. O ser humano está capacitado para responder racionalmente e compreender o Evangelho. Ele pode dar a resposta certa se ouvir a informação correta. Os pensamentos certos levam às conclusões certas. Esta é uma boa informação para ter em mente no clima atual de irracionalidade. Novo subtítulo: O Novo Absurdo. Vivemos numa era de falta de lógica, segundo alega um autor moderno. Ele aparentemente quer dizer que mais absurdo são praticados hoje do que nunca antes. Mais alunos estudam astrologia do que astronomia em nossos dias. As pessoas querem experimentar toda sorte de experiência que afetam a mente. Dizem alguns que até mesmo o Espírito Santo está por detrás desta nova irracionalidade. Ele escolhe deliberadamente alguns sons irracionais como sinal seguro de sua presença. Será que nos esquecemos que devemos amar o Senhor, nosso Deus, tanto com a mente como com o coração? O mistério é este: Deus agiu a fim de aceitar todos os homens que quiserem conhecê-lo. O aspecto principal da revelação pagã nos tempos apostólicos era a sua irracionalidade. O oráculo de Delfos falava através de uma mulher frenética, a sacerdotisa supostamente dominada por Apolo. Os antigos pensavam que a melhor poesia e percepção tinha sua origem nos loucos. As palavras que significavam maníaco e profecia espontânea são afins em grego. Horácio, o sábio poeta romano, advertia contra dar ouvidos a uma poeta num estupor de loucura divina. Entre parênteses, artes poética. O Evangelho falava exatamente contra esse tipo de visão irracional do homem. Não foi um acidente que levou Paulo a expulsar o espírito maligno da jovem de Filipos, em Atos 16. Esse espírito foi identificado como um espírito pitiano, justamente a força que motivava o oráculo irracional de Delfos. Eurípides, em sua peça Bacchae, parece aconselhar que o homem combine a racionalidade e a irracionalidade e viva com elas. Mas isso não coaduna com o espírito da visão bíblica do homem e de Deus. Tudo isso não significa que nossa razão é tão poderosa que possa abrir caminho até Deus sem ajuda. Não podemos discernir a mente de Deus pela sabedoria humana. Deus não se acha no final de um silogismo. Os melhores lógicos não são necessariamente os melhores cristãos, mas a informação provida por Deus continua válida. Os homens sensatos podem responder a ela com entendimento. A existência não é um absurdo. Existe um significado e uma verdade final. Deus deseja que o conheçamos. Sua mensagem pode ser comunicada e compreendida, e nós podemos responder. Subtítulo: Reivindicação das promessas, Efésios 3, 5 e 6. Conhecer Deus e Cristo é possível. Nem sempre todos tiveram o privilégio de conhecer os planos de Deus. Efésios 3, 5. O ministério fundamental, entre parênteses, apóstolos e profetas no Novo Testamento, fecha parênteses, deram testemunho desses eventos históricos inalterados sobre Cristo.
que proporcionam uma base segura para a fé. Esse mistério básico também revela que não existem cidadãos de segunda classe no céu, no reino de Deus. Todos os convertidos participam dos mesmos benefícios espirituais. Efésios 3, 5 e 6. Os gentios participam como herdeiros, membros do corpo de Cristo e sócios nas promessas. A participação é a essência da natureza de homem, de Deus, aliás. Vou ler de novo. A participação é a essência da natureza de Deus. Ele não armazena. Quando aprendemos a ser generosos, estamos aprendendo a ser como nosso Pai Celestial. Nossa participação na fé é, sem dúvida, farta. 2 pontos. Participação na herança. Não somos empregados, mas membros da família. Participamos plenamente. Participação no corpo. Nossa filiação não é experimental, mas um relacionamento completo, funcional, com o cabeça. Somos tão importantes quanto os outros e igualmente úteis. Participação nas promessas. Pedro diz aos pecadores arrependidos que são batizados em Jesus Cristo que, abre aspas, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar, fecha aspas. Atos 2, 39. Deus não pretende impedir ninguém. Todo aquele que confiar em Deus não será deixado do lado de fora, com o nariz pregado na vidraça do céu. Quem quer que viaje com Deus, viaja de primeira classe o caminho todo. Como é vergonhoso que alguns cristãos tomem o navio da fé e estejam dispostos a viajar de terceira classe. Conta-se a história de um homem que economizou para fazer uma viagem por mar. Ele julgou que poderia ficar mais barato se preparasse suas próprias refeições e levou, então, para bordo um grande suprimento de queijo e bolachas. Durante a viagem, enquanto os demais passageiros comiam refeições deliciosas, aquele homem mascava seu queijo e bolacha no camarote. Finalmente, no último dia, ele perguntou sobre o preço do almoço. Abre aspas, mas não cobramos nada extra, senhor, fecha aspas. Respondeu o encarregado. Abre aspas, as refeições estão incluídas na passagem, fecha aspas. Aquele homem tinha um bilhete de primeira classe, mas preferiu um alojamento inferior. São tantos os discípulos hoje que não compreendem que Jesus comprou um bilhete de primeira classe para eles. Riquezas insondáveis. Efésios 3, de 7 a 8. Esse foi um outro subtítulo. O poder de Deus deu um mistério a um homem que não o merecia. O mesmo acontece conosco. A graça coloca o homem na devida perspectiva. Paulo não se chama de, abre aspas, o menor de todos os santos, fecha aspas, simplesmente como uma fórmula para atrair as simpatias. Ele não buscava elogios. A graça o ajudara a colocar-se na devida perspectiva. As qualificações de Paulo foram dadas por Deus. Elas foram, entre aspas, concedidas. Efésios 3, 7. Discípulos bem-intencionados dizem algumas vezes a respeito de alguém, abre aspas, que grande membro do corpo ele seria, fecha aspas. Embora alguns possam ser bem qualificados do ponto de vista humano, essas qualificações não os recomenda necessariamente a Deus.
Deus vê o coração. O solo é plano ao pé da cruz. Todos se encontram em posição de absoluta necessidade da graça redentora. Neste espírito, Paulo reconhece que anunciar as riquezas de Cristo é um privilégio divino e não qualificação humana. Abre aspas. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Fecha aspas. 2 Coríntios 8:9. As riquezas de Cristo, as riquezas de Cristo são insondáveis, diz Paulo em Efésios 3:8. Ele faz uso de um termo notável para descrever essas riquezas. Elas são insondáveis. Ninguém conhece os limites dos tesouros de Cristo. Eles são esplêndidos e infindáveis. As bênçãos de Cristo não são distribuídas com uma caneca rasa. Nenhuma descrição ou lista pode abranger adequadamente a sua vastidão. Quando o milionário Hardy Ruglers vivia, as pessoas quase sempre especulavam quanto ao montante de sua fortuna. Vários, entre aspas, testamentos foram descobertos por pessoas que esperavam receber um gordo quinhão dessa fortuna. Mas as investigações revelaram que Hughes não era tão rico assim. A imaginação do público exagerava como sempre. Não havia o bastante para satisfazer a todos. Com Jesus, porém, sempre há mais do que o suficiente para todos. Nosso Deus é um Deus vivo. Subtítulo: Sabedoria no Mistério, Efésios 3, de 9 a 11. Paulo não revela apenas as riquezas de Cristo, mas também o plano misterioso de Deus para a igreja, Efésios 3, 9 e 11. Oikonomia, aqui, que no verso 2 significava, entre aspas, responsabilidade, aparentemente indica, entre aspas, plano ou arranjo. O ministério de Deus, agora um segredo aberto, é revelado num plano esclarecedor. Ele pode ser agora contado. Se você está na igreja, faz parte do plano bem feito de Deus. A igreja é o projeto piloto da grande unidade que virá. A igreja demonstra que Deus pôde reunir as pessoas. O caos do pecado e das trevas não precisa dominar nosso mundo e nossa vida. A igreja é o plano misterioso de Deus. É importante notar as palavras de Paulo no versículo 10. Ele não diz que a igreja está sendo proclamada como um objeto, como um objetivo de fé para os homens na terra. Ele também não diz aqui que a igreja é o agente que proclama a maravilhosa sabedoria de Deus, por mais verdadeiro que isso seja. Ele está dizendo que a igreja, como uma entidade criada por Deus, reflete a múltipla sabedoria divina aos poderes invisíveis. Esses poderes, aparentemente as forças inimigas, discutidos em Efésios 6:12, são confrontadas com o fato estabelecido, a igreja. Deus mostra que a reconciliação entre Deus e o homem, assim como entre homem e homem, é possível. A evidência para ele apresentada é a igreja. As forças inimigas são contrárias a qualquer espécie de união. Elas lutam contra a reconciliação e unidade. Elas dividem e antagonizam os homens, uns contra os outros.
Elas obscurecem o segredo recém-revelado. Todavia, quando vêm à Igreja de Deus, ficam confundidas pela sua sabedoria e percebe que a unidade é possível. Subtítulo: Vivendo nas regiões celestiais. A frase, abre aspas, nos lugares celestiais, fecha aspas, é essencialmente a mesma palavra traduzida como céu em muitos pontos do Novo Testamento. Em Efésios, porém, trata-se de um adjetivo plural com a preposição grega epi como prefixo. Em primeiro lugar, Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Efésios 1, 20. Ele, a seguir, nos dá a notícia surpreendente de que os que estão em Cristo foram ressuscitados com ele, entre parênteses, passado do verbo, e levados a seguir-se com Cristo, entre parênteses, passado, nos lugares celestiais. Efésios 2:6. A seguir, então, temos as duas referências aos poderes espirituais inimigos, em Efésios 3:10 e Efésios 6:12. Como é evidente, entre aspas, celestiais, refere-se a uma situação espiritual, onde Deus é uma experiência diária e o mal expulso para sempre. Estamos vivendo e lutando atualmente numa esfera celestial. Como cristãos, nos preocupamos simplesmente com os assuntos terrenos, mas participamos das bênçãos e interesses celestiais desde agora. Paulo nos pede para compreender que nos achemos desde já envolvidos nos assuntos celestiais. Nosso relacionamento com Deus não é apenas futuro, mas também existe no presente. Haverá uma consumação final, naturalmente, mas podemos agora possuir e gozar das bênçãos de Deus e lutar contra as forças do mal. A Igreja acha-se juntamente no caminho dessas forças divisivas que desejam afastar e dividir ainda mais a humanidade. A Igreja apresenta um grande tributo ao poder reconciliador de Deus. Estamos vivendo e lutando agora numa esfera celestial. Uma congregação unida, cheia de amor, do povo de Deus é uma demonstração dinâmica de que o mistério divino foi revelado. Para as forças da inimizade e do ódio, ela é uma justificação contínua da sabedoria de Deus. Somos desafiados a permitir que a unidade de Deus reine em nosso meio. A Igreja revela os muitos lados. Efésios 3:10. Os muitos lados da sabedoria do Senhor. Os poderes inimigos não podem esperar que Deus criasse uma ilha de amor e reconciliação em meio a um mar de ódio, mas ele sempre demonstra a natureza inesgotável da sua sabedoria. Os homens e os poderes malignos, no geral, subestimam a Deus. Eles o observam através de sua estrutura de referência e pensam que é tão limitado quanto eles. Devemos estar sempre alertas quanto a uma visão espiritual afunilada. A Igreja não é tão insignificante quanto alguns imaginam, mas é tão magnífica quanto Deus planejou que fosse. O plano misterioso de Deus não foi elaborado à última hora. Efésios 3:9. A Igreja não foi um acidente na história. Um propósito eterno acha-se por trás dela. Efésios 3:11. Cristo é seu povo,
E Cristo e seu povo são o plano das Cristo e seu povo são o plano das idades. Vemos também que Cristo não é simplesmente uma outra manifestação divina, outro grande mestre, nem apenas um homem bom. Ele é o propósito de Deus realizado. A sabedoria de Deus só pode ser reivindicada quando a Igreja mantém continuamente Jesus Cristo como cabeça e Salvador. Afinal de contas, é Cristo quem nos dá direito de estar na presença de Deus. Subtítulo: Confiantes diante do Pai. Efésios 3, 12 e 13. Paulo anunciou as boas notícias a respeito de nosso acesso à presença de Deus. Efésios 2, 18. Ele acrescenta outro tesouro a esse privilégio que nos foi dado em Cristo. Entre aspas, ousadia. Efésios 3, 12 e 13. Na Atenas da antiguidade, a ousadia apresentava o direito do cidadão de falar abertamente na Assembleia. Cristo não nos convida para apresentar-nos diante de Deus e a seguir nos ordena silêncio. Pelo contrário, somos convidados a expressar nossos desejos e necessidades. Temos o privilégio de falar com confiança na presença do Senhor. O povo de Cristo é confiante, mas não em excesso. A sua confiança e segurança estão baseadas na fé em Cristo e não em si mesmos. Falta de confiança em nossa vida reflete falta de confiança em Cristo. Temos confiança em meu carro quando sei que esteve nas mãos de um bom mecânico. Dirijo com mais confiança quando ele tem pneus novos. Por quê? Porque confio em mim mesmo? Não, mas porque tenho confiança no mecânico e nos pneus. Da mesma forma, vivo confiante como cristão porque confio na capacidade de Cristo para salvar-me. Se faltar confiança em nossa vida, mostramos que o ato de Jesus a nosso favor não foi muito eficaz. Cristo não veio para criar pessoas amedrontadas, negativas. Uma das marcas da presença de Cristo é uma atitude confiante para com Deus. Você pode confiar na obra de Deus. Não é de admirar que estas boas novas se espalhem rapidamente. Uma vez anunciado, um mistério eletrificante como este não pode ficar escondido. Ele precisa ser espalhado. O segredo exposto revela que as coisas que Deus fez e está fazendo, 1. São boas notícias. 2. Espalham-se com surpreendente facilidade quando o mensageiro considera um privilégio anunciá-las. 3. São uma fonte de insondáveis riquezas. 4. Podem ser compreendidas. 5. São para todos. 6. Criam confiança. E 7. Falam de Cristo. Obrigado por ter acompanhado a leitura. Concluímos aqui o capítulo 5. Agora vamos, no próximo vídeo, falar sobre o capítulo 6. Vai falar sobre poder. Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associada à vida cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peçam para eles acionar o sininho aí. E para quando eu fizer, né, um próximo capítulo aí, um próximo vídeo, vocês sejam avisados, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje ou algum outro assunto da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem?
Se você mora longe, podemos fazer isso por videochamada também, tá bom? Fico contente do tempo que você tem aí investido em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente com o seu interesse aí em aprender a palavra dele também, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?